O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Agora vamos falar do que está acontecendo no mundo, que a gente não pode ignorar, né? Na madrugada de hoje, dia 24 de fevereiro, a Rússia decidiu, por ordem do presidente Putin, invadir a Ucrânia. E aí, claro, existe toda uma complicação, porque não é só a briga deles lá, né? Envolve todo o Ocidente. Há um movimento liderado pelos Estados Unidos e pela OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente uma organização de defesa mútua que reúne vários países do Ocidente e começou a incluir alguns países do leste europeu, várias repúblicas que eram ex-repúblicas soviéticas. E a grande questão é o seguinte: como você lida com isso? Porque, vamos falar a verdade, e acho que todo mundo sabe disso, não existe a possibilidade de uma guerra direta, pelo menos não sem destruição mútua assegurada, entre Estados Unidos e Rússia. São duas potências nucleares com milhares de ogivas, então elas não podem brigar entre si. Mas o que está acontecendo, e a gente viu hoje ao longo do dia o presidente Joe Biden anunciando, são uma série de medidas de embargos e sanções econômicas à Rússia, no sentido de tentar dificultar o comércio, tentar dificultar o trânsito de produtos russos, as transações financeiras russas. Estão falando em delimitar e restringir a capacidade dos russos de negociar em dólar, em euro, em libra, em iene, que são esses países mais alinhados, né? União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Japão. E aqui, para nós, o que nos interessa aqui, né? Eu não vou bancar o cientista político ou o geógrafo e querer comentar as grandes implicações, porque eu acho que isso é uma coisa que ainda precisa ser deglutida e tem muita gente com mais qualificação para falar. Não vou ter a presunção de fazer isso aqui, mas a gente tem que falar e deve falar dos impactos no espaço, na exploração espacial. Goste-se ou não, tem uma estação espacial orbitando a Terra, que tem americanos e russos a bordo. É verdade que já houve atritos no passado, é verdade que esses atritos não chegaram a afetar a cooperação internacional e a cooperação, sobretudo, entre russos e americanos na estação espacial, mas a gente começa a ver sinais e desdobramentos hoje que indicam uma possibilidade de mudança nesse rumo. Então o Biden, por exemplo, durante as coisas que ele falou, ele mencionou um estrangulamento, um possível estrangulamento da indústria aeroespacial russa. E o Dmitry Rogozin, que é o diretor da Roscosmos lá, um cara super histriônico e tal, também foi no Twitter, despejou um monte, criticou um monte os Estados Unidos, falou: vocês querem bloquear não sei o quê, mas isso vocês já fizeram em 2014. Vocês querem impedir os outros de contratarem foguetes russos, vocês já têm feito isso. Vocês acham que a gente não vai conseguir? Lembrem-se que a Estação Espacial Internacional, vocês não conseguem mudar ela de órbita para evitar, por exemplo, impactos com detritos perigosos sem o apoio da Rússia, sem os Progress e a Soyuz. Então, quer dizer, existe uma dependência. Vocês querem parar de brincar? É isso? Então, vocês vão ter problemas. É o recado que ele dá. E aí, Cássio, é o seguinte: queria mais fazer brainstorming com você mesmo. É claro que nós estamos no começo de uma crise diplomática, uma crise muito séria, né? A Europa volta a ter uma situação de guerra e a gente não sabe o quanto isso pode escalar. Mas do ponto de vista da indústria espacial, a gente já começa a ver consequências, e eu acho que mostra, e talvez seja um ponto de quebra, numa erosão constante que tem tido nos últimos anos, né, nas relações entre americanos e russos. Você vê como uma possibilidade, por exemplo, eles separarem a Estação Espacial Internacional em duas, ou decidirem não manter o projeto até 2030, como foi recentemente anunciado, recentemente acordado, de repente puxar para trás esse deadline? Você vê alguma possibilidade nesse sentido? Ou você acha que eles vão continuar fingindo como fingem no espaço, que está tudo bem entre nós,
NASA e Roscosmos continuam trabalhando, vai voar o americano no foguete russo, vai voar o russo no foguete americano. O Eric Berger é jornalista especializado em espaço, ele estava tweetando, agora em abril vai ter um lançamento de um Soyuz, um foguete Soyuz, com satélites Galileu, que são europeus, da Guiana Francesa, que é um país da OTAN, né? Que é França, um dos países membros da OTAN. Vamos ver se vai acontecer esse lançamento, já vai ser uma boa dica de se vai complicar ou não. E existem relações de interdependência. Estava sendo citado, por exemplo, que alguns componentes usados nos foguetes Soyuz são fabricados na Alemanha. Se a Alemanha parar de vender, basicamente põe os foguetes Soyuz para não voar, até pelo menos a Rússia encontrar um substituto. A gente viu no passado recente também o Atlas V, foguete da United Launch Alliance, americano, mas que usa os motores russos, e precisava comprar os motores russos. E aí os americanos queriam fazer sanções, eles tinham que pedir, pelo amor de Deus, não, deixa a gente comprar mais meia dúzia, senão é você, Pentágono, que vai ficar sem lançar os seus satélites espiões. Então, quer dizer, existe uma relação de interdependência tão grande que me parece que nós estamos chegando num fim de era. E nós vamos ter uma separação em blocos. Primeiro, falando da estação espacial, você acha que corre o risco do projeto acabar assim de forma repentina? Corre o risco do Putin explodir mais uns 5 satélites para ver se os detritos acabam com o projeto em vez de os políticos? Ou eles vão esticar até 2030? Enfim, como é que você vê essas possibilidades aí? Então, eu vejo da seguinte maneira, depende muito de quanto for durar essa situação, né? Eu também não sou dos mais indicados para analisar isso, né, de forma global, né, seja geopolítica, global que eu digo num horizonte maior, mas o que eu vejo assim, depende muito do que a Rússia vai fazer e quanto vai durar essa invasão, né? Se for feita a invasão e parar por aí nos próximas 1 ou 2 semanas, e bom, anexou, agora são as consequências diplomáticas. Isso não deve durar muito tempo, essa história de fazer esses bloqueios todos, esse estrangulamento que você estava mencionando, não vai durar muito tempo, né? Não vai durar mais do que 6 meses, eu acho, né? Na prática isso vai caindo ao longo do tempo em pontos, né, em elementos muito pontuais, né? Por exemplo, esses componentes aí que você estava mencionando, vai ter que dar um jeito de abrir, porque depende dos lançamentos lá do projeto Galileu, como falou, essas coisas estão interconectadas que você não pode simplesmente tomar uma decisão unilateral e abrupta assim, sem ter um prejuízo muito grande. Então, se a situação, né, rapidamente quer dizer, rapidamente, vai evoluir aí no tempo que ela evoluir, sei lá, talvez uns 6 meses e tal, e depois começar a esmaecer, eu não acredito que tenha aí uma mudança drástica nesse deadline aí que você estava mencionando, não vou nem questionar alguma coisa nesse sentido. Mas se as coisas se intensificarem, além ali da Ucrânia tentar marcar posição em outros países limítrofes e avançar ainda um pouco mais as fronteiras, que basicamente é isso que se conquista, né, ao invadir um país vizinho, né, você vai aumentando as fronteiras, você vai expandindo, aí as coisas escalam, né, de maneira exponencial, né? Aí realmente vai vir sanção, vai vir mobilização de tropas, porque você começa a se aproximar dos países da própria OTAN. A Ucrânia não foi chamada, foi seduzida, mas não é, então eles não vão se meter, isso é fato. Mas daí para frente, tudo depende de onde vai o exército soviético, o exército russo, né? Se avançar mais, isso me lembra, né, a expansão na soviética e tal, mas se avançar mais, aí a tensão começa a subir e realmente pode trazer consequências desse tipo. Aí sim, entra um estrangulamento maior e mais efetivo. É melhor a gente tomar prejuízo aqui com esses lançamentos do que aguentar, né, o pessoal chegando aqui nos calcanhares da Europa, coisas desse tipo, né? É o que eu vejo como escala aí do que pode acontecer efeitos dessas sanções econômicas. Eu li a mesma thread aí que você estava citando do Rogazin, né? Ragazin, acho que chama.
E ele tava, eu fui traduzindo, né, pelo Twitter lá, ele tava lá, possesso, falando exatamente isso. Ele, duas coisas que ele menciona, exato, a gente tem quem levanta, né, a estação espacial para desviar dos detritos causados aí pela sua indústria, são os progras, né? E também dá para lembrar que sem a participação russa não dá para fazer uma queda controlada, né, da estação, que poderia cair sobre os Estados Unidos, né? Ele menciona isso, lembrando que a estação espacial não sobrevoa a Rússia, portanto esse problema não é nosso. Foi basicamente assim que ele terminou a conversa, até onde eu cheguei. Não, foi exatamente o que eu vi. Pois é, eu gostei do seu ato falho, porque realmente tá ficando com um sabor soviético essa história toda, né? Perde-se o componente comunista, mas o sabor do imperialismo soviético é uma marca do Putin, e claramente essa invasão da Ucrânia tem esse sabor. E acho que tem um outro sabor que se aplica ao assunto do nosso programa aqui, que é também, independentemente do que acontecer com a Estação Espacial Internacional, tá claro para mim, e acho que tá claro para todo mundo, não sei se você concorda, que a cooperação Rússia e Estados Unidos no espaço vai acabar. Vai acabar. Eles estão, assim, eles têm laços, eles estão amarrados por um projeto de várias décadas, uma coisa que remonta ao fim da União Soviética, né, quando eles começaram a cooperar com o Shuttle Mir, aquela coisa do ônibus espacial visitar a Mir, depois a construção da Estação Espacial Internacional e desde então todo o processo de operação da estação. E o que a gente vê é um novo quadro em que a Rússia se aproxima da China. E forma-se um bloco Rússia-China e um bloco Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão. É o que parece, assim, está se formando. E isso, de novo, remonta muito ao sabor da Guerra Fria. E eu acho que para a Rússia em particular é uma ótima escapatória para eles. Porque na verdade eles já estão sofrendo esse estrangulamento, não tanto por malvadeza, mas por falta de competitividade, né? A gente Sim. sabe que a indústria aeroespacial russa é declinante, eles têm cada vez menos dinheiro, eles têm problemas gerenciais seríssimos, inovação é um troço que falta muito lá. E a gente já vê nos lançamentos comerciais empresas como a SpaceX dominando não por imposição geopolítica, né? A gente vê muita imposição geopolítica na Europa. Os caras, por favor, compra o Ariane. Você é empresa europeia, ajuda aqui, senão vai falir a empresa de foguete nossa. Mas os americanos, a SpaceX em particular, ganha no preço. Ela ganha porque é mais barato. E os Estados Unidos terminaram a dependência também de envio de tripulação. Sim. Não precisam mais da Soyuz, tem a Crew Dragon também da SpaceX, tem o Starliner vindo aí, tem a Orion já começando o programa de exploração lunar. E assim, a Rússia não vende mais assentos, agora no máximo ela tem um intercâmbio, tipo você põe um russo na Crew Dragon, a gente põe um americano na Soyuz. Então assim, ela está perdendo o ganho econômico que ela tinha de participar desses programas com uma tecnologia decadente. E ela se realinhar e se alinhar com a China é muito interessante para ambos, primeiro porque assim, formam um bloco muito forte na Ásia, né? Na Ásia ali, Europa, entrada na Europa Oriental. São realmente uma força a ser batida. E se na época da Guerra Fria havia uma certa rivalidade, uma distinção entre as duas versões de comunismo e tal, o chinês e o soviético, agora a gente vê dois países muito mais dispostos a cooperarem. E realmente não é nem tanto porque a Rússia vai agregar muito ao programa chinês, mas é porque é muito interessante para eles de forma geopolítica andarem juntos. E aí, assim, nós vamos ter uma outra corrida espacial. Eu tô com essa vibe de que sim. Sim. Que assim, meados dessa década pra frente vai ter essa rivalidade. E assim, a gente já vê nos tweets do cara lá.
ao mesmo tempo os americanos hoje falando, ó, nossas signos aqui, nosso cargueiro também pode impulsionar a estação, ó. A gente também tem essa capacidade. Quer dizer, tá todo mundo tentando dizer que não precisa do outro. Na verdade, todo mundo precisa nesse momento. Todo mundo precisa. Mas no segundo momento, quando a estação for coisa do passado, quando a cooperação Rússia e Estados Unidos acabar, vira uma corrida espacial, Cássio. Não, exatamente. É que a gente vem falando aí das novas corridas espaciais, agora a única diferença do que a gente já vem dizendo é que agora está bem claro quais são os blocos que vão se alinhar, né? A gente tinha ali colaborações, agora, né, vai subir o Jeep da ESA, né, a Franklin, Rosalind Franklin, que é uma colaboração com a Roscosmos, né? E cada um está fazendo um pedaço lá da parte que vai pousar a estação meteorológica, tudo. Mas então a gente até via algum flerte desses dois blocos. Agora o que está com essa escalada aí militar, o que a gente está vendo é que os blocos são diferentes. Continua tendo alinhamento, então mais próximos ali, até mesmo geograficamente, mas vai ter realmente essa quebra. Como você está falando lá quando a gente começou da estação espacial, a outra parte da pergunta é se haveria uma quebra, né, dessas relações que são históricas até. Sim, vai acontecer. É que elas não podem ser tão repentinas, porque você falou, aí o Atlas fica sem motor e não sobe satélite do Departamento de Defesa, né? Aí você não consegue componentes da Alemanha, você não consegue fazer o foguete. Então, assim que essas coisas começarem essas interdependências começarem a sumir, certamente essas relações que eram históricas vão caindo. Aí eu volto, se essa situação se escalar, se além da presença na Ucrânia quiser expandir um pouco mais, pegar outros países ali, satélites, que faziam até parte da União Soviética, e vier com um negócio de não, estamos só reconquistando o que era nosso, e não sei o que, províncias rebeldes, aquele papinho que a gente já conhece, aí a coisa fica séria mesmo, e é bem capaz que essas relações se quebrem mais violentamente, e aí a Rússia vai ficar sem os componentes, os Estados Unidos vai ficar sem motores para os Atlas, e a coisa vai ser outro rebufo, dá um passão grande para trás, até que todo mundo se aquiete, né, ou se assente, né, a poeira toda se assente, cada um começa a produzir, aí vão correr atrás dos Raptors, vão correr atrás da Blue Orange, né, que eu esqueci o nome, e aí tem um outro caminho, né? Os alinhamentos acontecendo, já ninguém depende de ninguém, as coisas se fecham dentro desses blocos e vai ter a corrida espacial, inclusive com pitadas de Guerra Fria, né? Como a gente viu não, porque não estava lá, mas e o Cássio deu uma travada aqui, vamos ver se ele volta. Vai reconectar. Enquanto ele reconecta, vou comentar aqui a galera. Olha, acho que um lembrete importante é que você não precisa ser fã do imperialismo russo para criticar o imperialismo americano, e você não precisa ser fã do imperialismo americano para criticar o imperialismo russo. Dá para criticar as duas coisas. Eu vejo muita contraposição. Né? Se o cara critica... o Cássio caiu de vez, hoje tá difícil. Se o cara critica o Putin pela invasão totalmente arbitrária da Ucrânia, de repente ele não pode... Então ele tá alinhado com os americanos ou tá comprando uma versão americana. E se o cara acha que a invasão do Iraque foi absurda e foi por motivos fraudulentos, então ele está comprando uma outra versão e uma versão anti-americana. Não tem nada a ver, gente. Eu acho que a gente tem que parar de olhar com esse maniqueísmo, aliás, cada vez mais, e não me parece surpreendente, Cássio que está de volta aqui, não me parece surpreendente que a gente esteja nesse momento em que a gente vê tantas polarizações e tanta radicalização voltando a essa vibe de Guerra Fria, porque eu tô vendo a Valentina, olha aí. Tudo é espelhado aqui, eu não consigo fazer. A Valentina está invadindo o seu território. mas é aquela coisa. Eu acho que no momento de polarização que a gente vive, me parece até uma tendência global mesmo, essa coisa de você... ou você é a favor desse ou você é a favor daquele.
o que é uma armadilha que a gente deve evitar cair. Você pode, vou repetir, você pode criticar o imperialismo russo e pode criticar o imperialismo americano também. Imperialismo é sempre ruim. Não tem imperialismo do bem. Não existe esse. Entendeu? Então você pode criticar um e o outro e não é passar pano para um ou para outro. Acho importante fazer essa pontuação. Agora, com relação ao futuro aí da exploração espacial, e eu acho que se tiver uma corrida espacial, é a única coisa interessante disso tudo, porque, para ser bem franco com você, Cássio, eu estava e estou muito apreensivo com a possibilidade de haver uma escalada. O Putin, ao dar ordem para invadir a Ucrânia, ele usou termos claramente ameaçadores, do tipo: se vocês engrossarem o meu angu, vocês vão ver minhas ogivas. E foi basicamente o que ele falou. E eu não gosto desse tipo de ameaça pelo seguinte: porque as pessoas já estão esquecendo que não pode ter guerra nuclear. Não pode ter guerra nuclear. Se tiver guerra nuclear, é game over para a humanidade. Não pode. Entendeu? E se as pessoas esquecerem disso e acharem que acharem que vai ser só lá na Ucrânia, umas bombas e tal. Não vai. Não é assim que funciona. A gente sobreviveu os últimos 70, 80 anos porque a gente soube não apertar esse botão vermelho. Precisamos continuar focados nisso. Eu acho que essa é a mensagem importante. Se virar uma guerra de blocos, uma corrida espacial, tudo bem. Agora, nós estamos falando de uma guerra. E uma guerra a gente nunca sabe como termina, né? A gente vê como começa, parece uma coisa pequena. Primeiro o cara falou que ia entrar só no leste, daqui a pouco tem uma galera em Belarus já entrando para perto de Kiev, aí os caras tomam Chernobyl, que eu fiquei coçando a cabeça hoje, falei, meu, pra que os caras estão querendo tomar Chernobyl? E assim, o governo ucraniano, tudo que acontece fala, não, os caras estão pensando o pior e tal, vão fazer uma devastação total, vão fazer uma nova Chernobyl, novo acidente nuclear e tal. Eu falei, isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Os caras não vão entrar lá para criar um acidente nuclear, porque eles já têm a bomba nuclear. Se eles quiserem fazer um acidente nuclear, é só jogar um míssil. E já tá lá o acidente nuclear pronto. Então, o que eu acho, na verdade, é que os russos trataram isso como objetivo estratégico para evitar a Ucrânia de fazer bomba nuclear suja. Tipo, pegar lá material radioativo, botar numa bomba normal e começar a usar em guerra. Porque a gente vê que a Ucrânia está numa batalha de sobrevivência. Eles não têm força, é completamente assimétrica a capacidade de defesa da Ucrânia contra o exército russo. E eles já estão numa de, vamos convocar os reservistas. Todo civil que puder combater, se apresente para combater. Então, tipo, virou uma coisa já muito rápido, muito distendida. E aí, daí para você começar a fazer bomba nuclear suja, dois. Então, acho que foi por isso que eles falaram, vamos pegar esse bagulho aqui, que já fica na nossa mão e não acontece isso. É o que eu faço de leitura, porque eu não consigo ver outro motivo estratégico para ir lá, vamos pegar a usina. Tá bom. Exato. Não, foi quando um amigo me falou disso também, eu fiquei pensando, o que eles vão fazer lá exatamente? Eu tinha pensado que eu até comecei a procurar se ela tá ativa ainda, né? Eu lembro que uma época ainda tava alguns reatores ativos e tal, e aí seria o ponto estratégico para você manter a energia naquela região. Mas faz todo sentido das bombas sujas, e em alguns aí desses filmes estilo ali daquele camarada lá que era agente lá, do Outubro Vermelho, né? O Ryan, né? Não sei o quê. Sempre uma naquela época, das ameaças mais comuns do que eles tinham que combater eram as bombas sujas que vinham da Ucrânia, né? Porque depois que caiu a União Soviética, eles herdaram várias armas nucleares. Não tinham lá muito controle, não sabiam muito o que fazer para administrar, e algumas ogivas sumiriam, né, nesses enredos e virariam bombas sujas nos Estados Unidos em grandes eventos. Então faz todo sentido mesmo, que ali tem um depósito de coisa ali. Então pega, já que foi pro brejo mesmo, vamos pegar e vamos tacar onde der e deixar, né? Porque ali logo em cima nós estamos falando da Suécia, né? Nós estamos falando da Noruega, dos países. Então ninguém quis, tá todo mundo batendo palma, agora toma na cabeça. Exato, põe todo mundo no rolo. E é uma coisa que realmente eu me preocuparia
porque assim, a Ucrânia com tudo perdido, fala, vamos meter todo mundo no rolo, senão acabou o país. Então assim, enfim, estamos aqui já especulando, não leve com uma pitada de sal tudo isso que nós estamos falando, ninguém aqui é especialista nisso. Exato. Então, batendo um papo aqui na frente de vocês, é só isso. Mas, e com relação à exploração espacial, vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, na expectativa de que a parte violenta desse processo todo seja o mais breve possível e que tenha desfechos positivos, se é que é possível, né? Uma guerra é sempre uma coisa estúpida e a gente já está vendo, por exemplo, os próprios russos protestando nas ruas, o que é uma coisa absolutamente incomum num país que reprime e que prende quem protesta. Então, eu não sei, a coisa me parece volátil, ela pode ir para qualquer lado. Esse é o problema. A gente não sabe quando termina, quando começa, entendeu? É um lugar perigoso para brigar. Entendeu? Você vai brigar no Afeganistão, ninguém tá nem aí porque acontece no Afeganistão. Então, desculpe o Afeganistão, mas não vai acabar o mundo por causa do Afeganistão. Agora, você tem uma briga na Europa, é outra coisa. Então, preocupa, vamos torcer para que o desfecho seja o melhor possível e fica o registro da frustração que a humanidade, a essa altura do século XXI, esteja recorrendo a esse tipo de idiotice que a gente já deveria ter superado. Retrocedendo. É isso aí.